Boa tarde, meus caros colegas. Hoje eu vou contar a história de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Então, hoje eu vou contar a história de Silvio Santos. Silvio Santos nasceu no dia 12 de dezembro de 1930. Silvio Santos era carioca e nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Era filho de Alberto Abravanel e de Rebeca Ayros. Silvio Santos era filho de imigrantes judeus. Então, Silvio Santos começou sua carreira como camelô, vendendo canetas e produtos nas ruas do Rio de Janeiro. Silvio Santos, como tinha um grande talento e uma voz perfeita, conseguia vender bem nas ruas do Rio de Janeiro. Até que um dia Silvio Santos foi descoberto para trabalhar na Rádio Guanabara. Então Silvio Santos passou a trabalhar na Rádio Guanabara. Ficou apenas um mês, porque ele ganhava na rádio era menor do que ele ganhava nas ruas do Rio de Janeiro. Então Silvio Santos voltou a trabalhar nas ruas do Rio de Janeiro, trabalhando como camelô e conquistando o público brasileiro. Na época ele era muito jovem e com isso foi conquistando o público brasileiro e ganhando dinheiro na rua do Rio de Janeiro. Mas um belo dia Silvio Santos conheceu Manuel da Nóbrega, que na época era dono do Baú da Felicidade, e Silvio Santos passou a trabalhar para Manuel da Nóbrega, porque Silvio Santos ele tinha um grande desempenho, tinha uma bela voz, e ele se tornou locutor e passou a trabalhar para Manuel da Nóbrega. Mas um belo dia, Manuel da Nóbrega entregou o Baú das Felicidades na mão de Silvio Santos. E com isso, Silvio Santos, com seu talento e sua criatividade, passou a investir no Baú da Felicidade, gerando prêmios e conquistando o público brasileiro. Então, Silvio Santos, com seu esforço, uma força de vontade e o seu talento, conseguiu ser um dos grandes apresentadores da televisão brasileira, foi funcionário da Rede Globo na década de 70, e com isso Silvio Santos foi ganhando espaço na televisão brasileira, conquistando o público daquela época. E com o passar do tempo, Silvio Santos, em 1980, comprou o SBT. Hoje, comprou o SBT, e até hoje nós assistimos essa emissora. Com isso, Silvio Santos se tornou o dono do SBT e foi conquistando cada vez mais o público brasileiro, e um seu talento e a sua força. Silvio Santos foi trazendo alegria ao público brasileiro,
Então, Silvio Santos é o exemplo de muitas famílias brasileiras. Silvio Santos era aquele rapaz que era camelô, vendia produtos nas ruas, mas com a sua força de vontade, ele conseguiu se tornar um grande empresário e dono de uma grande emissora. Então, nós devemos aprender com Silvio Santos. E o seu nome completo é Sênor Abravanel. Silvio Santos vai deixar muitas saudades, porque ele veio a falecer nesse sábado, dia 17 de agosto de 2024, onde ele vai deixar muitas saudades, muitas alegrias. E com isso, Silvio Santos conquistou muitas gerações, vai deixar muitas alegrias para o nosso povo, muitas saudades. E Silvio Santos está sempre na nossa história. Silvio Santos está sempre nas nossas memórias. Então, o que eu tenho a dizer é que Silvio Santos foi um grande apresentador. E Silvio Santos estará sempre vivo em nossos corações. Então, que Deus abençoe a família de Silvio Santos, que Deus venha confortar essa família. E muito obrigado por me ouvirem. E vocês possam estar sempre admirando o trabalho de Silvio Santos. Então, que Deus abençoe a família, porque acabou de perder um ente querido. E muito obrigado por tudo, meu Deus. Tenha uma boa tarde.